Imagine uma época onde o brilho da inovação tecnológica escondia uma realidade muito mais sombria, a Era Vitoriana. Famosa pelo reinado da Rainha Vitória, de 1837 a 1901. Foi um período de grandes conquistas, da Revolução Industrial às expansões científicas, mas, por trás dessa fachada de progresso e moralidade rígida, havia um mundo cheio de contradições bizarras. Nesse cenário, o desejo pela chamada cintura de Vespa dominava as mulheres da alta sociedade. Os espartilhos apertados, que moldavam o corpo feminino em busca da perfeição estética, iam além da moda, representavam status sociais e pureza moral. Entretanto, o preço dessa beleza era alto. Muitas mulheres sofriam com problemas de saúde, como desmaio, dificuldades respiratórias e deformações nas costelas. Curiosamente, o corset também adquiriu um apelo fetichista, sendo símbolo tanto de submissão feminina quanto de erotismo. Uma contradição em uma sociedade que prezava pela virtude. As imagens de cinturas exageradamente finas estampavam revistas, ilustrando o que se esperava de uma mulher ideal. Embora nem todas seguissem esse padrão de maneira extrema, a pressão social era intensa. Hoje, vamos explorar as peculiaridades desse tempo fascinante, revelando o lado sombrio de uma era que, apesar das aparências, estava repleta de segredos e excessos. Na era vitoriana, a busca pela pele pálida levou muitas mulheres a recorrerem a métodos perigosos para alcançar o ideal de beleza da época. Um desses métodos envolvia o uso de arsênico, uma substância altamente tóxica. As mulheres consumiam biscoitos de arsênico diariamente, acreditando que isso clareava a pele de maneira segura. Além dos biscoitos, o arsênico também era encontrado em outros produtos de beleza, como creme e pós faciais, que eram usados para criar uma pele translúcida e sem imperfeições. Como sabemos hoje, o arsênico é extremamente tóxico e o seu consumo pode levar ao envenenamento, mas naquela época, os riscos associados ao uso do arsênico não eram amplamente conhecidos ou eram ignorados em prol da beleza. A obsessão pela aparência perfeita levava muitas mulheres a arriscarem suas vidas, já que a pele pálida era um símbolo de status social, indicando que a pessoa não precisava trabalhar ao ar livre. Isso fazia com que muitas mulheres da alta sociedade se submetessem a esses perigosos tratamentos de beleza. Durante a Era Vitoriana, a fascinação pelo Egito Antigo levou a algumas práticas bastante bizarras, incluindo as festas para desembrulhar múmias. A egiptomania era uma verdadeira obsessão pela cultura e artefatos do Antigo Egito. Essa fascinação foi alimentada por descobertas arqueológicas e expedições que trouxeram múmias e outros artefatos para a Europa. As festas de desembrulhar múmias eram vistas como uma forma de entretenimento. Os anfitriões dessas festas, muitas vezes membros da elite, exibiam suas coleções de artefatos egípcios e realizavam o desembrulho das múmias como um espetáculo para seus convidados. Embora fossem eventos populares, essas festas eram profundamente desrespeitosas. As múmias, que eram indivíduos preservados com grande cuidado e reverência em suas culturas de origem, eram tratadas como curiosidades e objetos de entretenimento. E o desembrulhar das múmias muitas vezes resultava na destruição de valiosos artefatos arqueológicos. Esses eventos refletiam uma mistura de curiosidade científica e sensacionalismo. Enquanto alguns participantes estavam genuinamente interessados em aprender sobre o Egito Antigo, muitos outros estavam lá apenas pelo espetáculo macabro.
A prática de desembrulhar múmias em festas contribuiu para o desenvolvimento da egiptologia, mas também destacou a necessidade de métodos mais respeitosos e científicos na exploração arqueológica. A morte, na era vitoriana, era tratada de maneira peculiar. Durante esse período, a mortalidade infantil era alta e as doenças eram comuns, o que fez com que a sociedade desenvolvesse maneiras únicas de lidar com a perda. Uma das práticas mais notáveis era a fotografia pós-mortem. Essas fotografias eram tiradas de pessoas falecidas, muitas vezes em poses que simulavam a vida, como se estivessem apenas dormindo. Os corpos eram cuidadosamente arrumados e, em alguns casos, os olhos eram pintados nas pálpebras fechadas para dar a ilusão de que estavam abertos. Essas imagens serviam como uma lembrança duradoura dos entes queridos, especialmente em uma época em que a fotografia era um luxo e muitas vezes a única imagem que a família teria do falecido. Além das fotografias, era comum a criação de joias contendo mechas de cabelo dos falecidos. Essas peças eram usadas como uma forma de manter uma parte física do ente querido sempre por perto. Anéis, broches e colares eram feitos com intricados desenhos de cabelos, muitas vezes acompanhados de inscrições sentimentais. Essas práticas podem parecer macabras hoje, mas naquela época eram vistas como uma forma de honrar a lembrança dos mortos. A morte era uma presença constante na vida vitoriana, e essas tradições ajudavam as pessoas a lidar com a perda e a manter viva a memória dos que partiram. Outro fato da era vitoriana que nos chama a atenção são os adereços feitos de insetos e animais mortos. Durante a era vitoriana, era comum o uso de insetos, pássaros e pequenos animais mortos, como adornos em peças de roupas e acessórios. Chapéus decorados com borboletas, besouros e até pássaros inteiros eram considerados símbolos de status e elegância. Esses itens eram meticulosamente preparados e incorporados em chapéus, broches e outros acessórios de moda. A prática era tão popular que, infelizmente, contribuiu para a extinção de algumas espécies devido à caça excessiva. A demanda por esses adornos levou a uma exploração desenfreada da fauna. Espécies de pássaros exóticos e insetos raros eram especialmente visados, resultando em um impacto ambiental significativo. A moda, nesse contexto, não apenas refletia o gosto estético da época, mas também a falta de consciência ambiental que prevalecia. Essa tendência pode parecer macabra, mas na época era vista como uma forma de exibir riqueza e sofisticação. Na era vitoriana, o divórcio era extremamente caro e inacessível para a maioria das pessoas. Como uma alternativa, alguns homens recorriam à venda de suas esposas em leilões, que geralmente ocorriam em mercados públicos. O marido levava sua esposa, muitas vezes com uma corda ou cabresto, e a leiloava ao maior lance. Esse ato era visto como uma forma de divórcio informal e, embora não fosse legalmente reconhecido, era socialmente aceito em muitas sociedades. Para muitos homens, essa prática era uma maneira de se livrar de um casamento indesejado, sem os custos exorbitantes de um divórcio formal. Para as mulheres, embora humilhante, às vezes era uma oportunidade de escapar de um casamento infeliz. No entanto, essa prática refletia a falta de direito das mulheres e como elas eram vistas como propriedade dos homens. A venda de esposas era um evento público que atraía muitos espectadores, tornando o processo ainda mais humilhante para as mulheres envolvidas. Apesar de ser uma prática controversa, ela persistiu até o final do século XIX. Quando as leis de divórcio começaram a se tornar mais acessíveis e as atitudes sociais em relação ao casamento e aos direitos das mulheres começaram a mudar. E aí, qual dessas práticas vitorianas você achou mais surpreendente? A era vitoriana foi,
sem dúvida, um período de contrastes. Grandes avanços e inovações caminharam lado a lado, com superstições, práticas bizarras e uma profunda obsessão pela morte e pelo macabro. Ao olharmos para trás, percebemos o quanto a humanidade mudou, mas também como certas obsessões e curiosidades nunca desapareceram por completo. Se você gostou desse mergulho sombrio no passado, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima viagem no tempo!